Laranja. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a você que está ouvindo o Cartão Laranja. Este que vos fala sou eu, Everton Dertônio, e estou encarregado de comandar o debate sobre a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro 2021. Hoje, novamente, estou apenas com o meu parceiro de faculdade, Guilherme Cambilles. Já vou chamá-lo para dar seus destaques, mas avisá-los também que a Vitória está tranquila na casa dela, está de boa, ela só está com um problema de conexão. Portanto, hoje teremos apenas eu e Guilherme Cambilles. Fala aí, Guilherme. Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão acompanhando mais um Cartão Laranja por aqui. Bom, meu destaque de hoje vai para a volta dos públicos no Brasil, em geral. O estado que está voltando os públicos aos poucos, é verdade, é o Rio de Janeiro. Concordo que cada estado tem que ter o seu tempo de volta. Acho que como o Brasil é um país praticamente com um território continental, a gente tem que sim pensar em cada estado, mas acontece que o Rio de Janeiro, se tem um estado que não poderia voltar ao público, é exatamente o Rio de Janeiro, visto que o Rio de Janeiro é um dos poucos estados que ainda tem mais de 60% de leitos de UTIs lotados. Então não era hora de voltar ao público no Rio de Janeiro. Repito, se tinha um local que não deveria voltar ao público, é no Rio, e o público já voltou no Rio, no jogo entre Flamengo e Grêmio pela Copa do Brasil no meio de semana, e também nesse fim de semana pelo Campeonato Brasileiro da Série B entre Cruzeiro e Vasco da Gama. Então é um absurdo, um completo absurdo o público estar voltando dessa forma, e enquanto em outros países a volta do público foi motivo de vitória, de alegria para toda a população e para os clubes em geral, aqui no Brasil a gente tem briga a cada dia, a cada hora, por conta de um clube quer voltar, o outro não quer, e aí tem a desvantagem de quem não consegue voltar o público, enfim. Enquanto em outros países é comemorado, aqui se cria mais confusão com a volta do público, é uma pena. É uma pena realmente, é um assunto muito difícil de se falar, mas que a gente deve se posicionar, né, Guilherme? A gente deve se posicionar e deve falar. Foi uma vergonha ter público no jogo entre Flamengo e Grêmio pela Copa do Brasil. Até se a gente for levar pelo lado esportivo, o primeiro jogo não teve público, né, lá no Rio Grande do Sul. Portanto, seria muito justo e plausível não ter também a volta do público no segundo jogo da eliminatória. Exatamente, e aí você tem o Atlético Mineiro que soltou uma nota assim lamentável no meio de semana reclamando exatamente disso, mas vamos lembrar que o Atlético Mineiro também fez isso, e pior, pela Libertadores contra o River Plate. O River não teve público em seu jogo, já o Atlético teve na volta. O estádio lotado praticamente, lotado não, mas com muita aglomeração em poucos setores, muita gente sem máscara, foi uma vergonha completa, e o Atlético repetirá isso. Apesar de o Atlético estar sendo contra o Flamengo, o Atlético é totalmente hipócrita nessa questão e já está vendendo ingressos para o confronto contra o Palmeiras pela Libertadores, enquanto o Palmeiras não terá público. Então é só essa questão de interesse de um clube querer ganhar mais vantagens do que os outros. E acrescento ao seu destaque a falácia de falar que os jogos do Brasileirão Série A estão sem público, visto que as diretorias dos times estão presentes nas arquibancadas. Muitas vezes pressionando a arbitragem, pressionando o próprio time adversário. Não deveria acontecer. Isso não deveria ser autorizado. Isso não poderia ocorrer. Tudo aqui é mais difícil. E até os jogos sem público nós conseguimos fazer de maneira errada. Mas vamos falar de futebol, Guilherme Cambilles, vamos falar de Brasileirão, vamos falar de 21ª rodada do Campeonato Brasileiro 2021 e vamos começar com São Paulo e Atlético Goianiense. O São Paulo que venceu o Atlético lá no Morumbi com gols de Rigoni e Luciano. Matheus Barbosa ainda descontou para o time do Dragão, mas não foi suficiente para evitar a vitória do tricolor paulista. Jogo esse que marcou a reestreia de Jonathan Calleri. É verdade que ele jogou ali apenas os minutos finais, mas deu pro torcedor matar um pouco a saudade que tinha aí do Calleri, né, Guilherme? E outros jogadores que também tiveram os seus destaques, e dessa vez até com
com mais mérito do que o próprio Caleri, se a gente for falar apenas do jogo contra o Atlético Goianiense, ao meu ver foram Galiano e o Luan, né? Sem falar do Rigoni, que é sempre unanimidade aqui nos nossos debates. Mas o Luan e o Galiano, principalmente o Galiano, no meu ponto de vista, contribuíram muito para ajudar o São Paulo a ter essa vitória que era o que mais precisava, né, Guilherme? O São Paulo, toda a mística ali do São Paulo, toda a torcida, o São Paulo precisava dessa vitória, né? Ainda mais pelo jeito que foi eliminado na Copa do Brasil pelo Fortaleza. Com certeza, com certeza. É uma boa vitória sim pro São Paulo, meus destaques são os mesmos. O Luan muito bem, um jogador muito intenso, corre bastante, marca muito bem, assim, um jogador bem moderno, desses jogadores que tem um grande futuro desde que ele consiga se manter no eixo, né? E o Rigoni, claro, assim, um jogador muito versátil, eu vejo isso no Rigoni, assim, o melhor ponto do Rigoni é esse, ele é um jogador que pode jogar de atacante, ele pode ser o meia da sua equipe, ele pode ser ponta dos dois lados, lembrando que ele é ambidestro, ele tem vez que cruza de escanteio com a direita, tem vez que ele cruza com a esquerda, então isso é espetacular, é um diferencial enorme, acho que falta isso no futebol, no mundo todo, né, tá? Não é só no Brasil, falta jogadores que batem super bem com as duas pernas. Ele é um jogador que já jogou de ala no São Paulo, inclusive começou assim. Então, de fato, o Rigoni muito bem, acho que a melhor contratação disparada do São Paulo nos últimos tempos. E uma vitória para dar confiança para um time que agora só vai ter o Brasileirão, e aí é a hora do Crespo conseguir treinar melhor sua equipe. Agora vai ter tempo para trabalhar, recuperar os jogadores que estão com problemas físicos. Aliás, é o principal problema do São Paulo, é essa questão física. O ano do São Paulo é muito desenhado em cima disso, a gente já falou sobre isso várias e várias vezes aqui no Cartão Laranja. Então acho que é por aí que passa o São Paulo e tentar sim buscar uma vaga na Libertadores. Acho que ainda é possível, tem muito campeonato pela frente. Acho que ainda é possível o São Paulo buscar uma vaga para a próxima Libertadores da América. Eu falei que era isso que o São Paulo precisava, porque o time do São Paulo foi muito criticado, sobretudo pela torcida tricolor, a respeito da postura que teve contra o Fortaleza, né? Foi novamente um placar de 3-0 que eliminou o time do São Paulo, assim como foi contra o Palmeiras. E inclusive, eu já falei isso aqui no Cartão Laranja, quando eu fiquei indignado tanto com o São Paulo quanto com o Daniel Alves, né? Lembra que eu até cobrei muito aquela postura de ter pegada na partida, de ter uma postura ofensiva, uma postura que dê energia pro time? Isso faltou muito contra o Fortaleza, né, Guilherme? Foi uma postura muito semelhante à eliminação para o Palmeiras. Então o torcedor sentiu muito isso, o torcedor pediu muito isso e sentiu muito. Isso é um problema, na sua opinião, Guilherme, de treinador, é um problema de campo mesmo, dentro das quatro linhas, é muito individual, é de jogador para jogador. Cara, como é que você explica essa apatia que o São Paulo tem em jogos de eliminatórias? Né? E não apenas em eliminatórias, como jogos no próprio Brasileiro também, mas chama a atenção para as eliminatórias, porque é onde mais transparece essa falta de raça, né? É sempre muito complicado explicar esse problema de apatia, né? É um pouco complicado. Eu julgo muito por esse lado físico dos atletas. Eu acho sim que o São Paulo cai muito de rendimento. Já várias partidas isso ocorreu de São Paulo cair muito de rendimento no segundo tempo. Acho que passa muito por isso. E aí também, às vezes, uma certa falta de vontade e de achar que o jogo já acabou. Acho que aí é uma responsabilidade até do Crespo, também da diretoria, é claro, de tentar colocar no psicológico dos atletas, no pensamento dos atletas, que o jogo ele tem 90 minutos e que se você está perdendo até os 35, você tem mais 10 para ter que fazer 1, 2 gols. Às vezes falta isso para o São Paulo. O jogo contra o Palmeiras foi muito isso. O São Paulo toma 1-0, depois do segundo gol, o São Paulo desiste da partida. Sendo que, caso tiver... Isso serve também para o jogo contra o Fortaleza, é exatamente o mesmo cenário. 2-0, tanto para o Palmeiras como para o Fortaleza, se o São Paulo faz um gol, ele muda a partida. Ele joga o psicológico pesado para o lado da equipe adversária, exatamente pelo fato de, com um gol, o São Paulo conseguir chegar ao placar que era necessário. Por sinal, contra o Palmeiras, o 2-2 classificava o São Paulo, né? Que na Libertadores o gol fora de casa ainda vale como uma vantagem, né? Então, às vezes acho que é um pouco isso, essa falta de ambição
E acho que também parte dos jogadores também terem isso na cabeça, de que 10 minutos no futebol pode ser muita coisa, desde que você tenha vontade e mantenha a cabeça firme para tentar o gol. Então, acho que passa muito, muito em cima desses dois temas, tanto a parte física como a parte mental dos atletas do São Paulo, que está bem desgastado, inclusive, nessa temporada que, né, o São Paulo jogou o Paulistão a ferro e fogo, como pediu a diretoria, e aí a conta chegou nos campeonatos seguintes. E outro ponto que a torcida do São Paulo pegou muito no pé foi a questão do Thiago Volpi, né? Não, nem questionando a titularidade do Volpi, mas sim a pessoa ali, o Thiago Volpi, como goleiro do São Paulo. É um goleiro muito inconstante, né, Guilherme? A gente até já cogitou colocá-lo entre os top 3 goleiros do Brasil, aqui no Cartão Laranja, lá no nosso comecinho. Mas é um goleiro muito inconstante. E eu digo isso não é de agora, não. Ele sempre foi, pelo menos no São Paulo sempre foi. A gente pode lembrar, por exemplo, na eliminação para o Mirassol, no Paulistão do ano passado, se não me engano, onde o Thiago Volpi falhou. Teve também a eliminação para o Palmeiras, em que ele falhou nos dois jogos, se a gente for considerar aquele chute do Patrick de Paula defensável. Na minha opinião, não foi uma falha tão grande assim, mas houve sim uma grande parte da torcida que considerou falha. E no jogo de volta, com toda certeza, o Volpi falhou muito ali naquele jogo. Contra o Fortaleza, a mesma coisa. Os dois jogos com falhas de Thiago Volpi. O primeiro, inclusive, muito mais estrondoso, né? Uma falha muito mais esdrúxula do que no segundo jogo, né? Que ele foi tentar sair ali pegando uma bola despretensiosa e culminou no primeiro gol do Fortaleza no Morumbi, o que gerou o empate. Posteriormente, o Fortaleza cresceu no jogo e acabou conseguindo o empate. Lá em Fortaleza, a história foi basicamente a mesma. Basicamente a mesma. O São Paulo tinha todas as possibilidades de abrir o placar. Todas. Mas não fez. A postura do time ajudou muito, mas a falha individual do Thiago Volpi contribui muito pro moral do time. Né, pra postura do time no que se constrói a partida. Aquela falha ali diz muito sobre como tá o São Paulo. Abalou totalmente a estrutura do São Paulo. E no segundo gol do Fortaleza, também, ao meu ver, ele falhou. E falhou muito feio. E aquele tipo de lance não é o primeiro que o Thiago Volpi falha. Não é a primeira vez que ele toma um gol assim. Não vou conseguir te recordar nesse momento em qual outro jogo ele falhou. Mas ele já tomou gols assim. O goleiro não pode ter dúvidas se ele sai na bola ou não. Ele não pode ficar no meio do caminho. É uma posição muito complicada, né, Guilherme? A gente pode lembrar o do Palmeiras e Santos, na final da Libertadores, onde o goleiro do Santos teve aquela dúvida se eu não ia, não foi, ficou no meio do caminho e tomou um gol ali de cabeça do Breno Lopes por cobertura. Então, assim, é uma posição muito que corre o risco, né? Que corre muitos riscos. Agora eu te pergunto, Guilherme, falei bastante, quero saber a sua opinião. Para a próxima janela de transferência, a prioridade do São Paulo, tem que ser a prioridade, a contratação de um goleiro? Sim, evidente. Acho que o principal problema do São Paulo hoje, o principal problema não é nem o Volpi ser o titular. O problema aí é a questão de não ter um reserva à altura dele para poupá-lo. O Volpi precisa ser poupado. É essa a necessidade do momento. Ele não é um goleiro ruim. Ele não é tecnicamente falho. O problema dele é que ele está sem confiança. E embora para mim ele tenha a pior saída de bola do futebol brasileiro, cara. É realmente muito preocupante a saída de bola dele com os pés. Ele tá sem confiança. É esse o principal problema do Volpi. Então era necessário o São Paulo ter um substituto à altura. Um goleiro que passasse confiança ao mínimo. E aí tem dois problemas na minha visão. Primeiro, de o São Paulo, no início dessa temporada, não ter se preocupado em contratar um goleiro para, ao mínimo, dar um descanso e ter confiança neste reserva, como, por exemplo, um cara que estava no mercado há tanto tempo era o Walter, que agora está no Cuiabá, um grande goleiro. Ele poderia muito bem até ser titular, no caso do São Paulo. Né? Ele é um goleiro muito bom, acho que faria páreo ali com o Volpi.
E aí tem uma outra questão que aí a gente vai lá atrás na diretoria do Leco, diretoria de Raí, que contrata o Volpi em 2018 por 20 milhões de reais. São Paulo gastou 20 milhões de reais para contratar o Volpi em uma época que o Palmeiras contratou o Everton, que hoje em dia é goleiro de seleção e que é um grande goleiro, evidente, eu acho que o melhor goleiro do Brasil, todo mundo diz isso hoje, acho que não resta dúvidas, por 2 milhões. Uma época que o Palmeiras não precisava de goleiro. O Palmeiras ainda tinha Praz e Jailson. Então, aí você tem um grande problema de gestão, que é a tona do São Paulo desde 2008, basicamente, é um grande problema do São Paulo. Então você gastar 20 milhões num goleiro instável, que não é um goleiro ruim, como eu já disse, tendo um goleiro que custava cerca de 2 milhões no mercado e que viria para ser titular, né, como o Everton, porque com certeza o Everton, se naquela época, em 2018, vamos voltar ao contexto, ele com certeza fecharia com o São Paulo, visto que ele seria titular no São Paulo. No Palmeiras ele só foi ser titular 6, 7 meses depois, e assim, ainda continuou trocando muito tempo com o Jailson. Então, tem um grande problema de gestão aí, da diretoria antecessora, e agora a que sucedeu a de Leco, a diretoria de Carlos Belmonte, errou em não trazer um goleiro à altura do Volpi para que, né, tenha ali uma disputa entre os jogadores da mesma posição. E aí, só para completar, por que o São Paulo precisava contratar um goleiro à altura do Volpi, basicamente para equiparar ele? Pelo fato de o Volpi não estar falhando de hoje em dia. Não é de hoje que o Volpi falha. Como o Everton muito bem disse, ele já havia falhado contra o Mirassol em outras partidas do ano passado. Então não é um problema de agora do São Paulo. Então aí é que está duas diretorias, dois problemas de gestão de diretorias diferentes que comandaram, que estão agora comandando o São Paulo e já comandaram o São Paulo nos últimos anos. Além de aumentar a competitividade, como a gente já falou aqui no Cartão Laranja, fiz essa pergunta, se não me engano, para a Vitória, sobre o Walter ter saído do Corinthians e ter deixado o Cássio numa zona de conforto, uma possível zona de conforto. É a mesma coisa, Guilherme. Perfeito o que você falou. O Palmeiras tem Everton e Jailson, que é um goleiro à altura do Everton. O Jailson é tremendo goleiro. É um tremendo goleiro. E o São Paulo não tem essa peça. Além disso, como eu estava falando, também preservaria a imagem do jogador. Né? A gente está sem público nos estádios. Mas a torcida não tá indo muito com a cara do Volpi. Não tá indo com a imagem do Volpi. E isso é uma coisa que significa muito no futebol. Às vezes, quando goleiros falham em alguns jogos consecutivos, eles ficam alguns jogos do banco de reserva justamente para preservar a imagem deles. E isso poderia acontecer com o São Paulo caso tivesse um goleiro à altura ou semelhante ali com o Thiago Volpi, o que não tem. Mas bom, o São Paulo agora tem pela frente, primeiro, o América Mineiro, pelaquela partida que foi adiada ainda do primeiro turno, a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, até por conta das eliminatórias da Copa do Mundo, né, que a gente até falou alguns episódios passados. E no próximo final de semana, aí sim, o São Paulo enfrentará o Atlético Mineiro dentro de casa no Morumbi, assim como será também o jogo contra o América Mineiro. Mas sabe quem também vai enfrentar o Atlético Mineiro, Guilherme Cambiles? Dessa vez pela Libertadores? O Alviverde imponente, o Verdão da Barra Funda, o Palmeiras, que foi até Chapecó e venceu a Chapecoense por 2-0 com gols de Rafael Veiga e Luiz Adriano, voltando a balançar as redes um turno exatamente após ter marcado contra a mesma Chapecoense na vitória do Palestra Itália por 3-1. E é interessante o Luiz Adriano voltando a ser titular, né, Guilherme? Eu levantei um dado aqui. Em 21 partidas de Campeonato Brasileiro, ele foi titular em apenas 5 jogos com a camisa do Palmeiras. É muito pouco, né, cara? É muito pouco. E aí sim, teve a lesão, teve outras questões um pouco mais táticas também do Abel. Queria que você falasse um pouco dessa volta do Luiz Adriano como titular e a importância que tem ele fazer esse gol, né, para o resto da temporada do time. Muito importante o gol do Luiz Adriano e a recuperação dele ao Palmeiras.
Ele é, de fato, o melhor atacante que o Palmeiras tem tecnicamente para ser o famoso centroavante ali. Apesar de ele não ser exatamente aquele centroavante, ele é o melhor para aquela posição. É verdade, 5 jogos só de titular é muito pouco, mas a maioria do tempo, inclusive, assim, eu não entendo o porquê que clubes, o Palmeiras acho que é um dos que mais faz isso, não divulga as lesões dos jogadores. O Luiz Adriano disse na entrevista pós-jogo que ele e o departamento médico não sabiam o que estava acontecendo, o joelho dele inchava, desinchava, inchava, desinchava. Então foi muito por isso que ele ficou fora, ele teve uma lesão grave, assim como também teve o Rony há um tempo atrás. Eu não entendo por que os clubes não divulgam. Acho que não tem um ponto positivo ao não divulgar lesões desse tipo. Mas enfim, voltando ao Luiz Adriano, de fato, ele foi muito bem no jogo. Além do gol, ele deu um grande passo pro Dudu, deixou o Dudu praticamente cara a cara, e acho que ele vai ser importantíssimo pro resto da temporada, inclusive já para terça-feira contra o Galo. Imagino que ele comece como titular no jogo de terça-feira. Já que você chamou a atenção aí pro jogo, né, do Luiz Adriano, quero chamar a atenção pro jogo do Palmeiras. O Palmeiras matou o jogo no primeiro tempo. Isso não é nem debatível, né? Isso aconteceu, é um fato, né? Uma constatação. Agora, o que eu vou colocar aqui na mesa, Guilherme, é o segundo tempo do Palmeiras. O Abel fez algumas substituições que permitiram o time a jogar no contra-ataque, como o Palmeiras fez muitas vezes ao longo desse Campeonato Brasileiro. E é aí que eu te pergunto, esse é o time do Palmeiras ou foram substituições pensadas justamente no jogo da Libertadores contra o Atlético Mineiro nessa terça-feira? Então, pois é, né? O Palmeiras no segundo tempo piorou bastante. Concordo com você que o jogo estava resolvido, entretanto, se o Palmeiras tomasse um gol ali, poderia se complicar, né? Tava 2-0. O Palmeiras, no primeiro tempo, perdeu muitas oportunidades. Inclusive a Chapecoense, assim, teve o mérito do Palmeiras, é claro, mas a Chapecoense com muitos erros defensivos. Bem mal a Chapecoense, bem mal nesse campeonato até aqui. Voltando a essa questão do segundo tempo, as mudanças do Abel, imagino sim que seja alguma estratégia dele para o jogo contra o Atlético Mineiro, né? Visto que o Atlético tem nada mais, nada menos que Hulk e Diego Costa no ataque. Então, se o Abel entrasse apenas com Luan e Gustavo Gomes na zaga, talvez quem vai ocupar o resto do espaço? O Luan, digamos, o Luan fica com o Diego Costa, o Hulk com o Gustavo Gomes. Tem que ter pelo menos um zagueiro na sobra. E eu acho que a mudança foi exatamente nisso, né, pensando nisso, pelo fato de ele ter colocado o Renan. Não sei se ele vai começar o jogo assim ou não, enfim, mas acho que é algo que ele pode sim usar contra o Atlético Mineiro, dependendo de como estiver a partida. Acho que não consigo ter certeza se ele vai começar assim ou se isso vai ser utilizado ao decorrer do confronto, né? Mas que foi pensando no jogo contra o Atlético, sim, inclusive poupando os jogadores, né? Acho que poupando também, o Palmeiras correu menos no segundo tempo, foi uma equipe mais resguardada ali, acho que foi muito pensando nisso, porque o Abel é um técnico muito estrategista. As vitórias do Palmeiras heróicas contra a River Plate e contra o São Paulo foi muito em cima do estudo da equipe adversária. O Abel estuda muito bem as equipes adversárias em jogos grandes como esses que eu citei. E esse contra o Atlético, evidentemente, é um jogo muito grande. Eu acho que o pensamento de jogar nessa formação com 3 zagueiros e 2 alas, acho que e dá mais liberdade para o Dudu também. Acho que esse é um bom ponto dessa formação. Acho que sim pensando num possível momento dos 2 jogos entre Palmeiras e Atlético Mineiro. Eu também achei que o Abel fez certo, viu, Gui, em apostar nesse estilo um pouco mais recuado, mas ainda assim com possibilidades de fazer gol no contra-ataque. Principalmente porque o jogo já estava concluído, o jogo já estava resolvido pro time do Palmeiras. Né? Era um jogo que o Palmeiras tirou muito pé no segundo tempo. E realmente você colocar na balança o que vai pesar mais, um jogo contra a Chapecoense no Campeonato Brasileiro ou um jogo de decisão contra o Atlético Mineiro numa semifinal de Libertadores. Perfeito. Mas eu te pergunto, Guilherme, entre os jogos contra o Atlético Mineiro pela Libertadores, o Palmeiras tem um derby pela frente. Corinthians e Palmeiras é o próximo jogo do Verdão e do Corinthians, logicamente, no Campeonato Brasileiro. E aí que entra a questão. Para esse derby, jogadores terão de ser poupados
ou depende muito de um primeiro resultado negativo no Allianz Parque contra o Galo? Eu acho que independe do resultado. Eu acho que depende da condição física mesmo, dos exames que hoje em dia é tecnologicamente muito bem feitos, exames que analisam o desgaste dos atletas. Acho que vai ficar muito em cima disso a escalação do Palmeiras contra o Corinthians. Quem tiver desgastado vai ser poupado, quem tiver condição de jogo vai jogar. Acho que independe do resultado, se o Palmeiras vencer... Aliás, eu acho que assim, é um jogo muito igual, dificilmente terá um placar muito aberto. Então, acho que mesmo se o Palmeiras vencer, o jogo contra o Corinthians não será assim, vencemos já o primeiro jogo, já podemos ir com titular contra o Corinthians. Não, acho que o pensamento não será esse. Até porque ambos sabemos que um derby pode mudar totalmente a temporada de ambos os clubes, né? Dos dois clubes. Caso o Corinthians ganhe do Palmeiras, uma probabilidade que não tem explicação, né? Se não uma mística mesmo envolvendo os dois clubes, envolvendo todo esse clássico que é Corinthians e Palmeiras. A probabilidade do Corinthians despontar na temporada é muito grande, assim como a motivação que o Palmeiras tem caso ganhe do Corinthians também é enorme para ser essencial para o bi da Libertadores. Não sei se você concorda comigo, mas é um clássico que muda totalmente a temporada de ambas as equipes. Sim, perfeito. Ele tem esse poder. É um clássico que muda o mental das equipes. Quem ganhar fica com o mental lá em cima, quem perder fica com o mental lá embaixo. Então, acho que vai passar muito por isso, pela questão física mesmo, mas acho que o Palmeiras vai levar como um jogo muito importante também, como ele é. E também é decisivo para o Campeonato Brasileiro, afinal a gente já está chegando na reta decisiva do campeonato. E assim, o que eu penso, por exemplo, se o Palmeiras tiver que poupar alguns atletas, não muda tanta coisa, a não ser o Dudu. Eu não acho que os reservas, eu costumo dizer isso, o elenco do Palmeiras é muito homogêneo. A não ser Dudu, Gustavo Gomes e também o Everton, eu acho que os outros jogadores são muito equiparados. Então, digamos que tem alguns jogadores que vão precisar ser poupados, o Palmeiras não perde tanto assim, exatamente por ter um elenco bem recheado de atletas com qualidades parecidas. A gente pode questionar, às vezes, a qualidade de um ou de outro, mas a qualidade técnica, no geral, do elenco do Palmeiras é muito homogênea, muito parecida. Por exemplo, se o Galo perder um Hulk, né, já cai bastante para o reserva do Hulk. Então, por quê? Porque o Hulk é muito bom. O Palmeiras não tem tantos jogadores tão bons como é Hulk, Nacho, Diego Costa, enfim... Gabigol trazendo para o Flamengo, enfim, mais ou menos este o pensamento. Mas Guilherme, já que a gente está falando de derby, vamos para o outro time que compõe este clássico histórico. Vamos falar do Corinthians, que empatou com o América Mineiro novamente dentro de casa. A campanha como mandante do Corinthians é muito questionável, né? E o Corinthians consegue aí seu terceiro empate consecutivo. O Corinthians é verdade que está a 7 jogos invicto, mas dentre esses jogos o resultado é 4 empates e 3 vitórias. É para se discutir e com certeza nós iremos discutir isso aqui no nosso episódio do Cartão Laranja. O Corinthians empatou com o América Mineiro por 1-1, com gols anotados de Marlon para o Coelhão e Juliano, que inclusive fez sua melhor partida com o manto alvinegro, empatou para o Sport Clube Corinthians Paulista. Além do Juliano, Guilherme, outros jogadores jogaram muito bem, né, por parte do time do Corinthians, sobretudo aqueles que foram contratados. Fala aí de Roger Guedes, o próprio Juliano, Renato Augusto entrou bem também, e a reestreia do Willian, que foi uma boa reestreia, pelo menos na minha opinião. Queria que você falasse um pouco da sua avaliação do time nesse jogo contra o América Mineiro. Ele jogou um pouco melhor, mas falta muito, né? Coletivamente falta bastante coisa ao Corinthians. São jogadores que estão chegando agora. É verdade que o Corinthians já teve aí mais uma semana livre de treinos, mas acho que é uma questão de entrosamento dos atletas e de forma física também. O Roger Guedes e o Juliano já estão numa boa forma, inclusive o Roger Guedes, assim como o Diego Costa no Atlético Mineiro, só para não deixar passar, são jogadores que me surpreenderam fisicamente, estão muito bem preparados. Eu não achei que eles estariam nesse estágio como eles já estão no momento. E exatamente, o Renato Augusto e o Willian ainda estão sofrendo um pouquinho. É que eles jogaram bem, é verdade, mas porque eles são muito bons tecnicamente, mas fisicamente eles ainda estão abaixo. Inclusive o Renato Augusto ficou no banco e entrou só na segunda etapa.
Já sobre o William, de fato, ele é diferente. Aqui no futebol brasileiro, ele vai ser diferente. E demonstrou, acho que o gol do Corinthians começou no pé dele, inclusive uma jogada que saiu do pé dele. Então, o Corinthians ganha muito com ele, acho que nos próximos jogos ele vai começar a despontar mais ainda. E só para não deixar escapar, para a gente não esquecer também do outro lado, destacar a partida do Mauro Zarate, né? Que foi muito bem no jogo, um jogador que era do Boca Juniors e está na América Mineiro, uma contratação bem interessante, ele foi muito bem. Verdade que no segundo tempo caiu um pouco de rendimento também por questões físicas, mas ele foi muito bem, um jogo que o América Mineiro começou muito bem, né? Com os primeiros 15, 20 minutos o América Mineiro mandou no jogo, abriu o placar e continuou tentando fazer mais gols, não recuou. Então foi um jogo, o primeiro tempo foi muito bom, aliás, o segundo tempo caiu um pouquinho, mas enfim, é um Corinthians que tem problemas dentro de casa, inclusive é a 18ª posição dentro de casa. É inadmissível um clube como o Corinthians estar tão mal dentro de casa como está nessa temporada o Alvinegro Paulista. E aí entra a questão do técnico, né? Do treinador Silvinho. A gente vem batendo nessa tecla há muitos episódios já, mas é uma coisa que não fica desatualizada, afinal é toda semana pauta aqui pro Cartão Laranja. Essa questão, Gui, do América Mineiro ter pressionado o Corinthians no início da partida, não é algo exclusivamente do jogo contra o América Mineiro, mas sim de qualquer partida. Todos os times, já disse aqui antes, todos os times que enfrentam o Corinthians na Neoquímica Arena começam pressionando. É assim que se marca o time do Corinthians, é muito fácil, é marcar pressão, porque a saída de bola do Corinthians é muito ruim. É muito ruim. E como você bem analisou, o segundo tempo do América Mineiro foi um pouco mais até técnico do que o do Corinthians. Porque eles propositalmente deixaram o Corinthians ficar com a bola. O Corinthians depende muito de jogadas individuais que esporadicamente culminam em gol. Cito aí a jogada do Gabriel Pereira contra o Atlético Goianiense na rodada passada. O gol do Jô contra o Grêmio, onde foi um gol achado pelo time do Corinthians. O gol contra o Atlético Paranaense, onde o Corinthians fez um primeiro tempo bom, mas no segundo tempo acabou o time. São gols... o próprio gol do Roger Guedes contra o Juventude, né? São gols que, caso não acontecessem, e pela partida que o Corinthians fez nesses jogos não deveriam ter acontecido, o Corinthians perderia muitos pontos. Essa invencibilidade do Corinthians, ela não diz muita coisa. Aliás, ela diz que falta tática. Na minha opinião, até vai ser um pouco cômico isso, mas é como se você desse uma BMW na mão de quem dirige um Fusca. Entendeu? Eu não vou falar uma Ferrari, uma Lamborghini, porque aí você estaria falando de Flamengo, Atlético Mineiro. Mas uma BMW com jogadores com William, Roger Guedes, Juliano, Renato Augusto. São jogadores com muita qualidade. E aí você dá na mão de Silvinho. Simplesmente. E aí eu vou querer ouvir a sua opinião também, mas aí já coloco também um último dado. Lá no começo, quando o Silvinho veio pro Corinthians, tinha a alegação de falta de tempo para trabalhar, falta de elenco. Hoje já não dá mais para reclamar de tais coisas. O Corinthians só joga final de semana e tem um elenco agora recheado de estrelas. Como que a gente pode analisar isso daí, Guilherme? Quero saber a sua opinião sobre isso. Vou pegar a sua própria analogia para analisar. É verdade, talvez seja uma BMW na mão de um Fusca. Mas aí a gente também tem que pensar que é uma BMW muito nova. Ainda tá entrando no eixo essa BMW. Ela ainda tá com os motores pouco aquecidos. Então demanda tempo para o dono do Fusca conseguir também dirigir essa BMW. Então eu acho que é muito, muito em cima disso. Como eu já disse, são jogadores que acabaram de chegar, que são dos seus primeiros treinamentos ainda. O William chegou há 2 semanas. O Renato Augusto ainda está com problemas físicos, então acho que é questão de paciência para ver se o Silvinho vai ter capacidade também para chegar a isso. Não estou aqui também defendendo o trabalho do Silvinho, eu digo que ele precisa de tempo. Talvez ele não vá conseguir neste tempo os resultados, visto que ele também não é um técnico com outros trabalhos bons, etc e tal, então isso também chama atenção na hora de ser analisado. Agora, que ainda eu acho que ele precisa de um tempo maior, e aí sim, daqui 1, 2, até 3 semanas,
a gente poderia cobrar um futebol melhor do Corinthians. Acho que por enquanto ainda é necessário um pouco de calma nessa questão do tempo. Acho que o Corinthians ainda tem atletas que estão chegando agora e precisam de uma melhor forma física e de mais treinamentos para melhorar a sua equipe. Eu concordaria contigo caso o Silvinho tivesse chegado agora também. Mas é um técnico que já está no Corinthians há algum tempo, há um tempo considerável. Né? Inclusive começou o Brasileiro com o Corinthians. Mas já que você entrou nessa questão de tempo, te pergunto, caso o Corinthians perca o clássico para o Palmeiras, o Silvinho corre o risco de ser mandado embora? É verdade que ele já está há um bom tempo no Corinthians, mas a questão é que os jogadores, os bons jogadores tecnicamente chegaram agora. Sobre a questão de ele balançar no cargo caso perca o clássico, acho que sim, acho que ele balança no cargo. Não acho que caia caso perca o clássico, tá? Mas acho que ele vai ficar ainda mais pressionado do que ele já tá. E aí sim, nas próximas rodadas, caso perca o clássico, ele vai ter que mostrar um melhor futebol, uma melhor equipe para que ele continue no seu cargo como treinador do Corinthians. É complicado essa questão dele continuar no cargo, porque assim, eu tenho uma visão de que não adianta você manter no cargo de treinador alguém que não tem perspectiva de melhora no futebol. O time do Silvinho, para mim, é isso. O Corinthians, com o comando técnico de Silvinho, não exprime melhora. Portanto, não há porquê, inclusive até se formos levar o jogo contra o América Mineiro em consideração, não há porquê continuar o trabalho do Silvinho. Faltou tática ao time do Corinthians. O segundo tempo, o Corinthians chegou muito ao gol do Cavicchioli, que fez uma ótima partida. Mas porque dependia muito de jogadas individuais, de talentos individuais de cada jogador. Não eram jogadas treinadas, alguma jogada ensaiada, uma triangulação bem feita. Mas apenas chutes de fora da área, algum espaço que o Corinthians criava e chutava ao gol. Então assim, falta muita tática ao time do Corinthians. E isso pega muito, é muito visível no time dentro de campo. A gente vê até na própria marcação do Corinthians. A gente falava em outros episódios daquela marcação nula, onde o Corinthians faz quando está vencendo, quando está empatando e quando está perdendo. Então isso, na minha opinião, é sim um problema de treinador. Mas falando agora de treinadores que estão chegando em seus respectivos clubes, temos Thiago Nunes e Fábio Carille, que protagonizaram o belo duelo entre Ceará e Santos, duelo aí que ficou no 0-0, infelizmente, mas rende aqui alguns assuntos para nós do Cartão Laranja. O Santos foi eliminado da Copa do Brasil pelo mesmo placar do jogo de ida contra o Atlético Paranaense, dessa vez na Vila Belmiro, e teve um episódio muito chato de se falar, né, Guilherme? Mas a gente tem que comentar aqui, que foi o Diego Tardelli sofreu uma emboscada por parte de alguns torcedores, entre aspas, do Santos, arruaceiros, né, falando um linguajar correto, e foi ali, teve o veículo danificado, teve a sua própria vida ameaçada, e criou todo aí um rebuliço ao longo dessa semana, logo após a desclassificação do Santos na Copa do Brasil. Inclusive ele não jogou contra o Ceará, a diretoria decidiu poupá-lo, né, por conta do cronograma de condicionamento físico, mas com certeza deve ter havido uma grande influência desse episódio negativo que marcou aí a Semana Santista. Mas olha, falando do jogo que foi Ceará e Santos, como eu falei, não foi um grande duelo, estava obviamente sendo irônico, é um jogo que marca a volta do Marinho como titular. É verdade que ele já foi titular contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, mas no Brasileirão ele volta a ser titular com a camisa do Santos. E é a primeira vez também que ele faz dupla com Léo Batistão. Aí eu te pergunto, Guilherme, com a chegada desses novos reforços, inclusive até com o Tardelli, a Marinho dependência vai diminuindo? Tão complicada, eu acho que ainda não. Principalmente nesse início, eu acho que o principal fator do Santos continuará sendo o Marinho, sobretudo pelo início de trabalho do Carille, né? Ainda é o início de trabalho dele, então eu acho que a Marinho dependência ela continuará existindo. Inclusive não vejo, assim, é claro que não pode ser a única jogada da equipe ter só jogar a bola no Marinho, mas
Sim, o Marinho tecnicamente é muito bom, apesar de ele ter perdido o pênalti, né? Ele escorregou na hora da batida. Aliás, assim, você disse que o jogo foi ruim tecnicamente, o gramado então, né? Acho que muito do jogo ter sido ruim a gente pode também colocar no gramado. Péssimo gramado, péssimo gramado. Acho que é a hora de a CBF, inclusive, né, tentar fazer com que a gente tenha pelo menos a Série A com gramados praticáveis. E dê para praticar futebol, porque assim, o gramado estava péssimo, péssimo gramado. E aí o Santos e o Ceará sentiram, evidentemente, a falta de um gramado um pouquinho com condições de jogo. Agora, sobre essa questão do Marinho, eu acho que é mais ou menos por aí. O Léo Batistão é um bom jogador que vai chegar assim para agregar. O Tardelli também, acho que menos pela questão da idade e tudo mais, até por essa questão que teve com os vândalos, né? Inclusive essa questão, assim, eu acho inacreditável como no futebol parece que as pessoas podem tudo. Pode xingar, pode bater, pode ameaçar e nada se acontece. Né? A gente já teve quantos casos de ameaças, de quebrar o carro do jogador, de até bater no jogador e que não acontece nada, ninguém é preso, ninguém é proibido de entrar no estádio, quando agora voltar o público. As pessoas que fizeram tudo isso com o Tardelli ficarão impunes simplesmente porque a gente está falando de um cenário futebolístico. Parece que no futebol pode tudo. Pode fazer tudo, é muito, muito lamentável que isso possa ocorrer. E voltando ao jogo, achei interessante também a questão do Carille de ter mudado a formação da equipe do Santos, jogando com 3 zagueiros e liberando o Pará e principalmente o Felipe Jonathan. Acho que o Santos ganha muito com isso, dando mais liberdade ao Felipe Jonathan. Acho que ofensivamente ele é um dos melhores do elenco santista. E aí é aquilo que eu sempre defendo, não importa a formação que você joga, não importa se você consegue explorar as melhores qualidades dos seus atletas. E aí acho que o Carille explora muito bem o Felipe Jonathan caso ele dê continuidade a essa formação. Precisa ter paciência também com este tipo de jogo, que ele demora um pouquinho mais para ser estabelecido. Então, enfim, acho que passa muito por aí, um empate que acho que não muda tanto a perspectiva das duas equipes. Acho que foi um resultado até provável no contexto anterior ao jogo. Era exatamente sobre o Fábio Carille que eu ia te perguntar, Guilherme. Por hora, o Santos ainda não marcou gols com o comando de Fábio Carille. E no Corinthians ele tinha aquela velha brincadeira de querer sempre empatar os jogos, sobretudo fora de casa, né? E aí eu te pergunto, já dá pra ver alguma mudança no time do Santos derivada de Fábio Carille? Até agora os números de Fábio Carille com o Santos são 3 jogos, 2 empates e 1 derrota, que foi a eliminação para o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Mas já dá pra ver, ainda que pouco tempo de comando técnico, dá pra ver alguma mudança no Peixe? Pouco, ainda muito pouco, a não ser essa questão da formação, que era algo que o Fernando Diniz não fazia. Acho que em questão de jogadas, táticas, etc e tal, é muito pouco tempo ainda pra gente poder analisar e ver diferenças. Ele colocou o Marcos Guilherme ali de ala no segundo tempo, achei interessante. Acho que fico mais dentro desses aspectos de posição de atletas. Aí dá para ver algumas mudanças, como essa do Marcos Guilherme, o Felipe Jonathan com mais liberdade sendo ala, mas questões táticas, questões de coletividade da equipe ainda é muito pouco, por ser muito pouco o tempo de trabalho mesmo do Fábio Carille. Tá certo, então, vamos finalizando o nosso debate sobre a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro 2021. Espero que todos vocês tenham gostado desse nosso podcast um pouco diferente no episódio de hoje. Hoje sem nossa querida Vitória Fernandes. No próximo episódio esperamos ter a presença dela aqui conosco, que é sempre muito gratificante. Quero dar um recado a você que deu dislike no nosso vídeo do YouTube no episódio passado. Não temos problema nenhum em dar dislike, mas poxa, deixa o comentário, fala como a gente pode melhorar, fala o porquê você deu esse dislike. A gente agradece bastante caso você esteja ouvindo aqui esse novo episódio. Agradeceríamos bastante e saiba que não estamos com nenhuma rusga, apenas queremos melhorar. A vocês que já acompanham os nossos
os nossos episódios, até os nossos vídeos, a todos vocês que deram o seu like, deixaram um like, muito obrigado a todos, ficamos muito felizes com isso, isso ajuda a manter o nosso projeto, a dar engajamento ao nosso trabalho que fazemos com tanto carinho para chegar aos seus ouvidos, nosso querido ouvinte. Como todo episódio já é de lei, peço para que nos siga nas redes sociais, temos Twitter, Facebook, Instagram, temos agora um novo YouTube, Cartão Laranja, pode digitar um podcast ali do lado para achar mais fácil, mas estamos em todos esses lugares, caso vocês queiram nos seguir, estão convidadíssimos. Mas enfim, já encerrando, portanto, o nosso podcast, depois de ter dito tudo isso, só me basta dizer, falou!